Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Tô com essa cara de cansada, porque gente, já é 6h30, tá? De segunda-feira. Tô cansada mesmo. Deixa eu fazer algumas atualizações. Nesse momento eu estou tomando meu proteína com ovos e pão, tá? Cheguei de mais um dia de estágio, fiz algumas coisas em casa, como vocês já viram no vídeo anterior, mais ou menos como é a minha rotina. E no último vídeo eu tinha me machucado, né? Foi na segunda passada. Nossa, gente, o tempo tá passando tão rápido. Hoje já é a próxima segunda-feira. Hoje é dia 19/5. E deixa eu falar pra vocês, estou sem treinar há uma semana, né? Por conta da lesão na cervical. Realmente machucou mesmo. Tomei remédios fortíssimos. Fiquei uma semana aí de molho em casa. Estou ainda, né? Eu achei que eu ia voltar hoje pra musculação, mas eu tô me sentindo bem cansada. Inclusive, tô meio enjoada. Acho que é pelas medicações todas que eu venho tomando esses dias. E, gente, foi um perrengue, assim, da semana passada pra cá. Mas graças a Deus tá dando tudo certo, já tô melhor, já tô mexendo no pescoço, ainda tá machucado, dá pra sentir onde tá machucado, né? Mas tô melhor, graças a Deus, melhor do que eu estava, né? Isso que importa. E tô iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês gostem, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Me perdoa a iluminação, o quarto realmente é mais escuro, tô aqui no quarto. Tava fazendo minha leitura bíblica do dia, porque eu ainda não li hoje a Bíblia só no trem, né? Mas não é aquela coisa que você fica quietinha, concentrada na sua, enfim. E Deus veio falando algumas coisas comigo durante o dia. E aí agora eu tava fazendo a leitura, né, pra ler, né? Porque quando Deus vai falando com a gente, às vezes vai vindo vários versículos, textos, passagens bíblicas, né? Ele vai te lembrando do Espírito Santo e meio que confirmando, né? E aí eu tava lendo, né, esses versículos, esses textos, entendendo o contexto histórico que tava rolando e tal. E, meu, é maravilhoso. É maravilhoso porque só confirma, só testifica e só te direciona mais, né? Eu lembro que eu comentei com vocês no último vídeo sobre constância, sobre buscar a presença de Deus, sobre, né? E Deus estava me convencendo esses dias de que eu não estava entendendo o tempo em que eu estou vivendo, sabe? Que eu tava com a minha cabeça lá no passado, né? Tanto é que um dos versículos que ele falou comigo foi: Eis que faço coisas novas, né? Que tá em Isaías 43, se eu não me engano. E, meu, ele me mostrou isso, me convenceu com o Espírito Santo que a minha cabeça tava lá atrás, no que eu já tinha vivido com ele lá atrás, no que ele já tinha feito lá atrás, em como eu vivia tempos maravilhosos com ele em determinado tempo da minha vida, e que hoje eu não estou mais nesse tempo, mas que eu posso viver coisas melhores com ele do que eu já vivi com ele, entendeu? Até porque as fases da nossa vida muda, tudo muda, e é normal, a vida acontece, e a gente querer ficar no passado, principalmente no lugar que é seguro, principalmente assim, no meu caso, eu tava vivendo um tempo assim, só eu e Deus, sabe? E agora que eu tenho outras coisas pra fazer, dava a impressão de que Deus não era prioridade, entendeu? E essa sensação eu deixei tomar dentro do meu coração, deixar essa coisa chegar no meu coração como se... Não sei explicar, gente, mas eu acredito que muita gente passa por isso. E a questão é que a gente é provado justamente, não quando a gente tá no nosso mundinho ali fechadinho, porque é muito, muito fácil a gente estar perto de Deus quando a gente tá no nosso mundinho fechadinho, só nós e Ele. A questão é quando a gente vai pra fora, quando Deus nos coloca
outras responsabilidades, quando Deus nos direciona para outros lugares para fazer outras coisas, nos dá novas demandas, né? A questão é aí que a gente é provado. E eu estava falhando, porque a minha cabeça estava no que eu vivi, sabe? Estava nas cinzas antigas do altar, digamos assim. E isso, né, essa questão das cinzas antigas, né, em Levítico, me levou para Levítico, foi uma das passagens que eu lembrei, que me veio ao longo do dia também a memória, que é em Levítico, onde quando Deus fala, né, sobre a lenha no altar, que todos os dias o sacerdote precisava colocar a lenha nova no altar pela manhã, e não deixar o fogo se apagar. E eu estava deixando o fogo se apagar porque eu estava vivendo algo lá atrás. Eu queria viver das cinzas antigas. Eu estava com medo do novo, sabe? Eu não estava entendendo, na verdade, o tempo que eu tô vivendo agora com Deus. Que não é menos do que eu estava vivendo antes. A menos que eu queira, a menos que eu deixe, a menos que eu pare de colocar lenha, sabe, de alimentar o fogo, de buscar a Deus, a menos que eu queira viver só do que eu já vivi lá atrás, o que não é suficiente, porque Deus, ele tem novos tempos, novos momentos, há um tempo para tudo, entende? Enfim, gente, e foi isso, queria compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado comigo, e eu também sei que aí do outro lado, né, eu tô começando a entender agora esse novo tempo, né? E eu sei que aí do outro lado tem mulheres também que estão passando por isso e que muitas das vezes deixam o fogo apagar justamente por não entender, por achar que a gente só tem vida com Deus quando a gente tá no nosso mundinho fechadinho com Deus, sabe? Ai, sem sair, né? Só que se Deus te manda ir, é porque Ele sabe que você é capaz de alimentar o fogo, que você é capaz de buscá-lo, que você é capaz de ainda assim deixar que Ele seja o centro da sua vida, sabe? E Ele tá te dando essa demanda, essa responsabilidade porque Ele te capacita pra isso. Não porque você é maravilhosa, porque você consegue, porque você é super mulher, não, mas porque Ele te capacita, porque Ele é o Deus que está com você. E eu tô compartilhando, eu sinto muito de compartilhar isso porque eu sei, né, que assim como eu, tem outras mulheres aí vivendo isso também. Aí outras mulheres que precisam, né, e que estão, né, por algum motivo estudando, trabalhando, cuidando da vida que Deus deu a vocês, assim como eu estou cuidando da vida que Deus me deu. Ou tentando, né, dar o meu máximo para honrar Ele em tudo que eu faço. E muitas das vezes a gente acha que, né, não dá pra ter uma vida com Deus constante, mas é uma mentira. É uma mentira que tá sendo desfeita na minha vida e eu quero que seja desfeita na sua também. Nós somos capazes de ter vida com Deus constância. Nós somos capazes de alimentar o fogo e não deixar ele se apagar. Não porque nós somos maravilhosas, mas porque Deus nos capacita, entende? Então, se você aí, como eu também, tá passando por coisas parecidas, se identificou, eu quero que Deus conforte seu coração e que você se sinta reanimada a prosseguir, a alimentar o fogo, né, no altar e não deixar ele se apagar. Eu, linda e plena, estudando aqui. E olha só o que meu marido trouxe pra mim. Milho! Gente, olha a hora que é. Eu tô... Daqui a 20 minutos eu tenho aula ao vivo. E eu tô com sono, bastante sono. Aí eu acabei de ler o PDF aqui. Vou assistir vídeo, aula e depois aula ao vivo. Meu Deus do céu. Socorro, Jesus. Bom dia.
Acordei atrasada hoje. Sabe aquele negócio de, ai, só mais um pouquinho? Pois é, acordei 5h30 da manhã. Na verdade, aconteceu algumas coisas durante a noite. O Rodrigo tá saindo com o carro. Aí acordei 5h30 da manhã. Deitei de novo. Falei, só mais um pouquinho. Bom dia. E só mais um pouquinho me lasquei. Ainda que a virgem não deu o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos antigos, Senhor, eu me alegrarei. Acabei de deixar o Brian aqui na escola. Tô esperando agora o Rodrigo descer, porque ele foi levar o Thomas lá na escola dele. Oi, pessoal. Tô aqui já na cozinha. Já pronta pra trabalhar, já levei alguns utensílios lá pro refeitório. E estou no estágio, vocês sabem, eu não posso gravar muito aqui e tal. Mas é só pra dar um oi, dizer que eu cheguei, que eu tô bem. E é isso. Deus abençoe nosso dia de trabalho. Olha um arco-íris. Indo buscar o Thomas na escola. Não, na casa da sua mãe. É isso, na casa da minha mãe. Olha quem é que eu peguei na escola. Tom. E o Brian segue ali, né, Brian? Pronto, gente, já estou em casa. O Brian já tomou banho. Thomas está ali jantando. Tá. Pode comer, porque hoje eu já faço mais. Thomas está jantando, Brian está arrumando as coisas dele, fazendo as tarefas que ele tem pra fazer depois que ele chega. E depois vai fazer devocional. O Thomas ainda vai tomar banho. E é isso, gente. Tô bem cansada, tô já descabelada. Ó, pôde. Ainda tem muita coisa pra mim fazer aqui em casa, mas é isso. Bora, força. Ai, porque é fácil, porque é de boa, porque é linda a rotina. Vou mostrar a realidade pra vocês, ó. Pilha de roupa. Cama desarrumada. São 5h30 da tarde, tá? Vou arrumar agora, né? Tem dia que eu consigo fazer antes de ir trabalhar. Mas tem dia que não dá, gente. Hoje eu acordei atrasada. E aí, ó, ficou assim mesmo. Então, a gente faz o que dá, da maneira que dá, entendeu? Claro que a gente não vai sucumbir na bagunça, no lixo e tal, todo dia. É uma função de organização e etc. quando volta do estágio. Mas faz parte, gente. Faz parte. É então, isso. Tom acabou de sair do banho. Eu não vou falar. Você não quer conversar com o pessoal? Tudo bem, direito seu. Você não precisa conversar com o pessoal. Você tá cansado? Tá cansado? Você tá bravo? Por quê? Me conta. O meu doutor tava doendo, cara. Tava doendo com a água? Tom ralou a canela, né, Tom? E ele tá falando aqui, nem saiu sangue nem nada, mas ele tá falando que tá doendo, né? Então, e realmente, né, a mamãe vai secar só assim, ó. Sabe como seca assim? Pra não doer? Então, ai, que canela linda, ó. Eu quero que você faça massagem. Faça massagem? Deixa eu fazer massagem na sua canela. Tom comeu tudo a janta, tá? Tá melhorando? Tá? Ô, mamãe. Ralou tudo. Ralou tudo? Ralou aqui e aqui. Tá, mamãe vai fazer massagem. Então, Tom comeu tudo a janta, né, Tom? E assim, gente, no início da janta, o Tom não queria jantar, tá? Não queria.
E aí eu peguei e falei sério com ele, firme, e falei, não, você vai jantar. O Thomas, ele tem seletividade alimentar, então assim, questão de comer fora de casa é muito difícil pra ele. A gente já evoluiu bastante, antes ele nem comia, agora ele tenta. Ele come arroz, em alguns momentos arroz e carninha na escola. Só uma aqui. E ontem comeu macarrão com carne da escola. Então, assim, tá melhorando. Em casa é uma variedade maior ainda. Antes ele só era uma criança que comia macarrão sem molho, tá? E também só cuscuz. Não, é aqui. E a gente foi evoluindo. É aqui. Passinho de formiguinha. Se eu for aqui vai doer. Passinho de formiguinha. E hoje ele já come bastante. A única coisa que ele não come em casa é, tipo, variados legumes, né? É o que é esperado também dessa idade. E também feijão, né? Feijão realmente, até agora, no momento, depois de ser oferecido de várias formas, ele não come, né? Ainda, mas eu creio que um dia ele vai comer. Diz ele que vai comer quando ele for adulto, né? Vamos ver, vamos ver. Quando eu era criança, eu também detestava feijão, morria de nojo de feijão. Então, né, não... Eu te dei feijão. Hoje eu amo feijão, não como sem feijão. E, gente, é um trabalho de passinho de formiguinha. Mas hoje, o que acontece? Hoje ele simplesmente tava batendo o pé, querendo jogar, inclusive, a comida, falando que não queria comer. E aí eu peguei e falei firme com ele, falei, não, você vai comer. Porque você vai jantar, tá na hora do jantar e você vai jantar. E ele comeu e queria mais, pra vocês terem uma noção. Não quero mais um. Queria. Então, assim, às vezes a gente, como os pais, eu sou super a favor de ouvir a criança, né? Entender o que ela tá sentindo, ter empatia, né? Entender que, né? Não é porque ela é criança que ela é forçada a fazer o que ela não quer. Mas a gente não pode se esquecer, como os pais, que a gente tem autoridade sobre a criança e que a gente precisa ser firme com eles, porque eles não sabem o que é melhor pra eles. Eu tô trabalhando numa escola. É uma escola particular, grande, enorme, com uma estrutura incrível. E, gente, tem criança sendo hospitalizada por desnutrição, porque simplesmente não come, entendeu? E os pais falam, não, tudo ok. E eu entendo que, né, deve ter várias coisas por trás aí que precisam, assim... O que é isso? Né, não sei nada. Não tem, dói. não tem dodói não, meu amor. Deixa eu ver. Deixa a mamãe ver. Olha. Aqui? Ah, um mosquitinho picou. Não, foi o sol. Ele tava forte, ele picou. Ó, o sol? Ah, tá, entendi. Então, assim, e as crianças tem crianças, 2 crianças que, foram parar no hospital. Tem uma que tá há 1 semana fora por desnutrição, porque simplesmente não come. Ok, não tá tudo bem. A gente... As crianças, elas não sabem o que é melhor pra elas, né? Tô falando no contexto aqui de casa, por exemplo. O Thomas não sabe o que é melhor pra ele. Então, eu, como mãe, preciso falar, não, você vai, né? Aí claro que a gente tem que analisar a situação, se tá doente, se tá tendo alguma falta de apetite, se tá enjoado, se realmente ele não tá legal naquele dia. Tem dias e dias, né? E a gente sente, a gente que é mãe e pai sabe, né? Mas assim, né, no geral, a maioria das crianças fala, não quero comer. E a gente que é pai e mãe, a gente precisa falar, não, você vai comer, tá na hora do jantar, você vai comer. E eu tenho aprendido bastante nesse estágio que eu estou, porque eu tenho aprendido com as professoras, tenho aprendido com a Nutri-Chef de lá, tenho aprendido também por experiência própria como desenrolar com as crianças. Não é só sobre você ser firme e impor algo pra criança, né, só porque você é autoridade, mas também sobre você trabalhar, você ter estratégia, você ter jogo de cintura. E a gente que é mãe, pai, ou trabalha com criança, ou é responsável por alguma criança, lida com criança, a gente precisa lidar com isso. Não é simplesmente deixar e não quer comer, não, entendeu? Porque se a criança não come na refeição certinha, depois ela vai querer suprir aquele vazio de alguma outra forma, com alguma besteira, provavelmente bem palatável, entendeu? Fazendo algo como assistir TV, e nunca que ela vai entender que, poxa, tá na hora do almoço, eu preciso almoçar, tá na hora do jantar, eu preciso jantar, entendeu? Nunca que ela vai entender que o pai e a mãe tá ali pra falar pra ela, não, você precisa. Eles olham pra gente como autoridade e falam, não, meu pai e minha mãe sabem o que é melhor pra mim. Por mais que eles fiquem ali com raiva, a primeiro instante, que nem o Thomas ficou bravo. Mas quando ele, depois que ele tava comendo, pegou o embalo ali,
Meu, ele terminou a comida pedindo mais, vocês têm noção? E falando que tava super gostoso, rapou o prato. Então, assim, às vezes falta só um pouco de firmeza da nossa parte, de entender o nosso papel de pai e nos posicionarmos. Claro que não é uma regra, não tem um manual que fala passo 1, passo 2, passo 3, cada criança é uma criança, né? Cada caso é um caso, mas eu percebo muito que é sobre isso, sobre a gente fazer, cumprir com o nosso papel, exercer o nosso papel de pais mesmo. E às vezes a gente, sobre guerras que a gente não quer comprar. Então, se eu não quisesse comprar guerra, porque eu tô muito cansada, passei um dia exaustivo, eu lido com criança o dia inteiro, chegar em casa e ter mais criança, passar por mais birra, entendeu? E falar, não quero, entendeu? Seria mais fácil. Mas é importante a gente exercer o nosso papel pela questão emocional da criança, pela questão física da criança, porque tem vários impactos. Não é só, vou descansar. Né? Eu tava falando pros caras lá, né? Os caras, aqueles homens Os lá. caras lá. Os homens que estavam conversando com ele, ele falou que tinha uma pessoa... Qual João? É o João 1. Não, João Batista ou quem? Não sei qual que é o João, não. É o João Batista? Eu acho que é. É, ué. Tá lá escrito antes dele. Que vem antes de mim. Isso. Mas eu não tenho a honra de... Eu acho que é desamarrar, né? Eu não tenho. A honra de desamarrar... Desatar as correias da sandália dele. Porque naquela época eles usavam o quê? Sandália. Isso. Não tinha tênis, não era moderno, exclusivo, né? Aquelas coisas. Saber quem ele era. Perguntou se ele era o profeta que ele estava esperando. Perguntou também se ele era... Messias. Se ele era Elias. Messias, eu acho que é assim que fala, né? O Messias. O Messias. É isso que eu entendi, tá? Você já orou? Vou orar. Enquanto eu vou dar a racionagem, a gente vai orando, tá? Não, você vai orar lá, né? Seu momento com Deus, não é dando ração da quente. Vê se pode. Olha, meu potinho de iogurte com granola e chia. Vou comer enquanto eu faço o meu devocional, né? Fazer agora 6:30 da noite. E é isso. Já lavei quintal, já arrumei a cama, como vocês viram. Já fiz bastante coisa, né? As crianças estão alimentadas, limpinhas, né? Então, agora meu papá, devocional, estudar e treinar ainda hoje. Ai, gente, eu vou gravar com a câmera da frente mesmo. Eu contei pra vocês que eu lesionei o pescoço. Pois é. E eu vou tentar voltar a treinar hoje, né? Eu não vou no cross, porque, né, a médica indicou, recomendou que eu desse um tempo do crossfit até recuperar. Realmente não tem como, gente. É muito movimento de explosão, impacto pro pescoço, não é o ideal. Então vou ir na academia hoje, né, fazer musculação. E vou bem devagar também, pegar leve, até porque eu estou sem treinar há dias, há mais de uma semana. Então, né, não tem como. Vou pegar leve, vou devagar, vou sentindo pra ver como que tá. E vamos ver, né? Ontem eu tinha me arrumado já pra ir e desanimei. Porque eu tô... Gente, quanto mais você, tipo assim, não treina, menos você tem vontade de treinar. Entendeu? A vida com Deus também é assim, irmão. Ai, tudo que vale a pena nessa vida, gente, é constância e disciplina, tá?
Eita, que eu tô bem faladeira nesse vlog, né? Ai, vocês me vendo com essa câmera frontal, ó, que tá até tremendo. Tá horrível, né? Mas olha, tudo que vale a pena nessa vida dá trabalho, tá? Exige constância, disciplina, repetição, né? É assim, é esforço mesmo. Alimentação. Ah, eu me alimento, tipo assim, toda vez que eu como alguma coisa fora da boa alimentação, eu quero fazer isso mais e mais vezes, entendeu? Ah, toda vez que eu deixo de treinar, eu quero ficar sem treinar mais vezes, entendeu? Eu sinto falta de treinar? Sinto. Mas a questão do conforto do corpo, assim, da zona de conforto, da preguiça, aumenta, tipo assim, muito, triplica, entendeu? Se eu for olhar pra isso, eu não vou, de verdade, eu tô zero preguiça, tô com saudade de treinar, tô sentindo falta do bem-estar físico, da emocional. Mas, gente, o corpo, ele quer ficar, ó, comendo na frente da TV e bebendo e, ó, sabe? Só assim, deitado. Não quer fazer esforço, não quer. E a vida com Deus é da mesma forma, gente. Ah, deixei de ler a Bíblia, deixei de orar, deixei de jejuar. Você vai querer ficar sem fazer isso. Você vai querer ficar nessa zona de conforto que não é legal, entendeu? Que não é muito boa, que não vai te levar por um bom caminho, não vai te levar além, não vai te levar a mergulhar em Deus e conhecer novas coisas em Deus, entendeu? Então, assim, tudo que vale a pena nessa vida exige esforço, foco, disciplina, constância. Então não vamos desistir, galera. Não vamos desistir. Gente, eu já falei muito nesse vídeo, né? E eu vou finalizar ele por aqui. Se inscreve, deixa o like. Vamos aí fazer parte dessa família que tá crescendo, né? Nova fase no canal novamente. Esse canal, gente, já tem uns 5 anos. E tipo assim, é um para e volta. Já abordei vários assuntos aqui. E o que realmente vai ficar é essa questão de família, dia a dia. É o que eu vivo, né? É isso, gente.